Bom, a gente recentemente, no segundo semestre do ano passado, a gente teve uma boa notícia a respeito de tarifa social, que foi a aprovação dessa lei, a Lei 14.898, de 2024, em âmbito nacional. Essa lei, ela instituiu diretrizes para a tarifa social e previa como usuários, beneficiários de tarifa social para abastecimento de água de esgotamento sanitário, aqueles moradores que estivessem inscritos no CAD único, com renda per capita de até meio salário mínimo, que pertencesse à família, então, inscrita no CAD único, ou que tivesse alguém que tivesse o BPC, que tivesse dentro da família um membro que tivesse tendo o BPC. Acho que dois grandes pontos importantes dessa lei é que ela prevê a busca ativa de usuários, ou seja, o cadastro é automático. Você tem que fazer a associação do cadastro do CAD único com o cadastro das companhias, de maneira automática. Por que isso é muito importante? Como eu comentei, muita gente não sabe que tem direito à tarifa social. Tem muitas famílias que ignoram terem esse direito e nem pleiteiam por esse direito. Um outro ponto é burocracia. Se pede tanto documento ou tanta formalização daquele processo que muitas famílias também não conseguem acessar porque elas vão sendo negadas em decorrência dessa burocratização. Então, há algumas maneiras que as famílias acabam sendo impedidas do acesso e a automatização é uma forma de um acesso mais direto dessas famílias ao benefício ao qual elas têm direito. O outro ponto, pode voltar porque tem só mais um pontinho, é a respeito dessa avaliação anual de quantidade de famílias que são elegíveis e a que estão efetivamente beneficiadas. O que a gente tem hoje aqui no Rio de Janeiro é que muitas famílias são elegíveis, muitas famílias podem pleitear e não pleiteiam. A gente sabe quantas pessoas vivem em favelas. Então, a gente sabe, sabendo quantas famílias são contempladas pela concessionária, quantas pessoas estão deixando de ser contempladas. Esse é um número que é muito pouco divulgado, e a lei traz, então, a obrigação desse número ser divulgado. Quem é que deveria estar sendo contemplado com a tarifa social, mas não está sendo? Esse também é um novo ganho. Agora pode passar. Bom, mas a gente tem muitas disputas em torno da aplicação dessa lei nacional. A lei ela foi aprovada em junho do ano passado e ela teria que entrar em vigor em dezembro. Só que a gente está vendo alguns movimentos, tanto da Agência Nacional das Águas, que é quem, de alguma forma, tem atribuição de uniformização regulatória, ou seja, a ANA traz uma uniformização para as outras agências, no caso aqui do Rio de Janeiro, a Genersa, né? A Genersa deveria seguir diretrizes da ANA, e ela tem, para isso, a criação de uma lista positiva. Ela tem algumas diretrizes e ela diz lá, ó, a agência tal, o prestador tal, está cumprindo ou não está cumprindo as nossas diretrizes. Em relação à tarifa social, o que a ANA fez? Ela considera que as concessionárias que estiverem pedindo o cadastro do CAD único, ainda que elas não estejam efetivamente fazendo uso desse cadastro, elas já estariam cumprindo a Lei 14.898, que não é verdade. Então, ela flexibilizou, de certa forma, o cumprimento da lei, estendendo esses prazos e metas de forma indefinida e esvaziando completamente o efeito da lei, né? A Genersa, por sua vez, num parecer recente, agora de abril, ela dispensou todas as concessionárias de se adequarem à Lei Nacional de Tarifa Social. Ela disse, então, que as novas concessionárias não precisam considerar o CAD único como critério de tarifa social. Esse parecer ele foi, então, aprovado pelos conselheiros agora em junho, em decisão do Conselho Diretor da Genersa, o CODIR, de 6 de junho de 2025. Então, assim, acho que só tem mais um, pode passar aqui meu último slide. De fato, a gente tem aí um jogo com regras a serem seguidas, mas esse jogo, as regras vão mudando no decorrer desse jogo. E a Genersa tem se posicionado. De uma forma ou outra, ela tem colocado seu posicionamento, seja, nesse caso aqui, para reduzir, então, a possibilidade de famílias inscritas no CAD único serem contempladas com a tarifa social. Alguns desafios que permanecem aqui, o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é conseguir a implementação da lei nacional em território fluminense, né? Então, a gente conseguir que a Lei 14.898 seja implementada nas concessionárias que atuam no estado do Rio de Janeiro. Um outro desafio é o risco da revogação ou invalidação de regras.
A lei ela estabelece 50% de desconto nas contas. A gente tem atualmente aqui no Rio, pelo decreto estadual, um desconto de 60%. Então, a gente tem que brigar para resistir de forma que a gente mantenha a redução de 60% e não de 50%, e que as famílias que já são contempladas com a tarifa social não o deixem de ser. Então, acho que essa é uma preocupação que é preciso estar atento. Um terceiro ponto é que a Lei de Tarifa Social Nacional ela não trata sobre o endividamento das famílias. Então, famílias que estão endividadas, infelizmente, essa lei não é ela que vai auxiliar essas famílias a saírem dessa situação de endividamento. E, por último, a não previsão de isenção de tarifa para nenhum extrato. A gente reconhece que algumas famílias, mesmo com a tarifa social, o valor da tarifa social, hoje no Rio, se eu não me engano, está em torno de R$50 para água e esgoto. R$50 para algumas famílias é um encargo muito grande para o seu orçamento familiar. Então, a depender da situação, famílias em situação de extrema pobreza, a gente tem discutido a previsão de isenção completa da conta. Essas famílias não têm condição de pagar nem a tarifa social. A lei de tarifa social ela não traz explicitamente essa possibilidade. Então, é algo que tem que ser também pleiteado e discutido. E é isso. Dê um like, inscreva-se e não esqueça de apertar o sininho. Conselho Popular do Rio de Janeiro. Contra a ditadura aos pobres.